Olá pessoal, é a professora Marilena. Estamos aqui para a nossa terceira aula e só vamos voltar na aula anterior, que a gente conversou sobre a ordem da importância dos valores. E a gente estudou que todos os valores são importantes, né? Não dá para excluir um ou outro, todos eles são importantes na nossa vida. Assim como os materiais, sem alimentação a gente não vive, e como os morais também, é impossível viver numa sociedade sem os valores morais, sem a honestidade e sem conviver com pessoas que mentem, invejosos, pessoas injustas. É difícil conviver numa sociedade assim. A gente aprendeu também sobre a religião, como é importante a religião para todos nós, para os seres humanos, e ter esse contato com Deus. Aprendemos também sobre a consciência moral, o que é o certo e o que é o errado. Nós temos essa liberdade de escolha, né? E tem consequência nessa nossa escolha. Essa formação da consciência moral, ela se dá lá na infância, é passado através dos pais, os valores, e reforçado isso constantemente para que nós internalizamos essa moral. E hoje o nosso tema que vamos estudar hoje é sobre religiões e livros sagrados, pois deparamos com costumes, hábitos e formas de pensar de outra época. Também vamos conhecer também um pouco dos ensinamentos sobre as morais de Jesus, ensinamentos de morais de Jesus e de mudanças de vida proposta por ele. Então, a Bíblia, ela é uma das obras mais antigas que existe. Os primeiros livros bíblicos começaram a ser escritos há mais de 3.000 anos. O hebraico, a língua em que foi escrita a maioria dos livros do Antigo Testamento, e é bem diferente do português. Ainda diferente era a cultura daquela época. Já nos textos do Novo Testamento foram escritos em grego, um dos idiomas que influenciaram a língua portuguesa. Ao ler a Bíblia, temos de levar em conta os fatos em consideração. Por isso, nem sempre podemos interpretar os textos bíblicos exatamente como estão escritos, ou seja, de forma literal. Um exemplo é Lucas 6:29 da Bíblia. Jesus disse: se alguém nos bater numa face, devemos de oferecer a outra. Esse não é um ensinamento para ser compreendido literal, ao pé da letra. O próprio Jesus foi esbofeteado por um soldado e não ofereceu a outra face. Pelo contrário, o encarou o agressor com firmeza e dignidade e perguntou-lhe: por que me bateu? Precisamos saber o que Jesus queria nos ensinar com essa maneira de falar, fazendo uso de metáforas. Jesus usava também parábolas, que são pequenas histórias. Estudando a cultura e a língua da época, concluímos que aquele conselho de oferecer a outra face, o que Jesus quis dizer em oferecer a outra face? Você já pensou? Então, Jesus estava falando do perdão, o quanto é importante nós perdoarmos as pessoas que nos fazem mal. É difícil? Mas isso é importante para nós. A Bíblia é um tesouro inestimável e que está disponível para todos. Porém, é necessário ter um pouco de esforço de cada um de nós de compreender. Por isso que devemos estudar, ler e estudar. Hoje existem várias versões da Bíblia mais fácil de entender. O valor da Bíblia não é só religioso, é também histórico, cultural e literário.
né? A gente aprende muito quando a gente lê a Bíblia, as histórias dos povos antigos, a cultura, a literatura. A Bíblia é considerada por muitos uma obra-prima inspirada por Deus e escrita pela humanidade. Então, a gente vai entrar agora no outro tema, que é a moral do reino de Deus. Jesus não veio à Terra exclusivamente para ensinar a uma moral, ou seja, um conjunto de regras, leis e mandamentos. Ele veio fundar o reino de Deus. O reino de Deus é uma nova visão da moral, dos costumes, da política e da religião. Neste reino, as pessoas são mais importantes do que as leis e os costumes sociais. Por isso, não é fácil aceitar os ensinamentos de Jesus. Em sua época, Jesus foi muito criticado pelas autoridades, pela política, pelos religiosos, que o acusavam de desrespeitar os preceitos da religião antiga. Mas nem todos acusaram. Lembramos que Nicodemos, que era um membro do Sinédrio. Sinédrio é um tipo de tribunal supremo dos judeus, ouvindo os ensinamentos de Jesus e presenciando seus milagres, e resolveu procurá-los. Ele fez isso à noite, já por temor, assim, por ser visto pelos doutores da lei, que eram seus colegas. Então ele chegou para Jesus e perguntou: Mestre, sabemos que vieste como mestre por parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode nascer se já é velho? Ele poderá voltar ao ventre de sua mãe para nascer? Nicodemos, mesmo sendo doutor da lei e mestre de Israel, teve dificuldade de compreender a mudança de vida que é exigida para pertencer ao reino de Deus. Na verdade, não é fácil entender esse tipo de reino. Jesus preparou os apóstolos por 3 anos, ensinando para que eles tivessem essa compreensão. Mas só após a ressurreição, eles começaram a ter uma ideia clara do que significava o reino de Deus. No reino de Deus, não há lugar para egoísmo, orgulho, injustiça, ódio, individualismo, desonestidade, inimizade, ambição, por riqueza material e consumismo. O reino de Deus vive-se por amor a Deus e ao próximo, para solidariedade, amizade, bondade e honestidade e justiça. Então, é isso que Deus deixou para nós, todo esse ensinamento. Se a gente quer seguir o reino de Deus, a gente precisa ter esses tipos de comportamento. E é essa a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchau!